E hoje eu convido você que está aqui com a gente no programa Bênção da Manhã para a gente refletir um pouquinho sobre escolhas. A gente pensa sobre escolhas e sobre como podemos fazê-las, né? Sobre como é preciso fazer escolhas e como não é fácil ter que fazer elas. Muitas vezes o mais fácil é adiar, assim, o poder da escolha. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, a gente sempre deixa para amanhã, a gente sempre deixa para depois. Mas não se decidir também é uma escolha. A escolha de adiar um compromisso, adiar uma decisão ou até mesmo de deixar de lado essa decisão é a forma até mais fácil de fugir de um conflito. Mas isso não quer dizer que é a melhor forma de lidar com ele. Sem dúvidas, fazer uma decisão exige que a gente tenha muita coragem. E muitas vezes nós precisamos abrir mão de algo que já é do nosso comum, do nosso dia a dia, né? Do nosso habitual, renunciar realmente dela para a gente conseguir então escolher um caminho certo. Mas quando a gente fala de escolher um caminho certo, como é que a gente sabe se o caminho é certo ou se ele é o errado? Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de paciência. E boa parte assim das coisas da vida, elas exigem mesmo um meio termo. Não adiar demais e nem fazer tudo às pressas, correndo de qualquer jeito, né? Então a gente precisa sempre pensar, nós podemos tentar mesmo um caminho entre a cautela e o ímpeto? Porque a cautela, ela sozinha, ela pode imobilizar a gente. Ela vai congelando os nossos passos no caminho que a gente escolher. E o ímpeto, também sozinho, ele pode se tornar inconsequente. A gente pode até deixar os nossos passos tropeçando, se embaraçando, e aí a gente pode tropeçar e cair. Essa é a importância de entender os nossos caminhos. E estar entre os dois é onde a gente tem um equilíbrio. É a grande chave para a gente agir, ter essa virada de chave, entender a nossa decisão com coragem, mas sem deixar de ter um pouquinho de prudência também. Mas se a gente, no caminho que a gente escolher, acabar errando, vendo que não é o caminho que a gente queria mesmo, também tá tudo certo. É só a gente ver, rever, recomeçar. E assim, passo a passo, escolha a escolha, que a gente se torna quem a gente é de verdade, que a gente vê o caminho que é preparado pra gente. E é assim que a gente se torna também na fé. Na fé, a gente consegue ser também pacientes e com os cuidados de Deus, a gente consegue entender melhor qual é o caminho que Ele prepara pra gente. Com paciência, com fé e com oração. E convidando você também a ter esse poder de escolha, mas com paciência, com cautela, mas sem deixar de ter uma pitadinha de coragem, a gente convida você hoje para refletir com a gente São Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 17. Vamos acompanhar. Feliz o homem que enfrenta a provação, porque uma vez reconhecido o seu valor, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que ninguém diga ao ser tentado, é Deus que me tenta. Com efeito, Deus não pode ser tentado a fazer o mal. Ele não tenta ninguém, mas cada um é tentado por sua própria concupiscência, que o atrai e seduz. Depois, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos bem-amados. Toda dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não existe nenhuma variação, nem sombra de mudança. São Tiago vem reforçar esta grande verdade. A vida é feita de escolhas e precisa ser assim. E nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, pensando em fazer as escolhas mais fáceis, nós nos perdemos ou até erramos o caminho. Por isso a gente precisa sempre na oração buscar a sabedoria de Deus, que Ele nos dê a luz necessária para que saibamos fazer as escolhas certas na caminhada da vida. É preciso escolher sempre.
diante de tantas coisas que nos são oferecidas, mas onde realmente está a verdade do amor? Onde está o querer de Deus? Onde está a vontade do Senhor? Quando escolhemos fora de Deus, a gente acaba escolhendo o mal, aquilo que nos fere e aquilo também que fere o nosso próximo. São Tiago vai falar das provações que nós enfrentamos na caminhada da vida. Há muitas pessoas que, quando surgem dificuldades ou vem um mistério humano da dor, começam a reclamar, a blasfemar e começam a achar que Deus as está castigando e que este mal que acontece vem de Deus. Nenhum mal vem de Deus. Deus é a essência do bem. Deus é o amor. Jamais algo ruim viria de Deus para a nossa vida. Então não pense, quando coisas não tão boas acontecem, que é Deus que está te mandando. Faça uma boa reflexão. Será que as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida não são consequências das escolhas que eu estou fazendo? Por isso, a necessidade de sempre buscar à luz do Espírito Santo a escolha mais acertada, que nem sempre é a mais fácil. Escolher bem em muitos momentos vai nos levar a renunciar, a abrir mão de coisas, abrir mão às vezes do nosso próprio ego, da nossa própria opinião, para acolher algo que é muito maior do que nós, para acolher aquilo que Deus deseja que esteja em nós. Por isso, nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, é que nós vamos dar um bonito testemunho de fé, porque sabemos que podemos contar com aquele que será sempre a nossa força e ao longo do caminho sempre nos sustentará. A vida é feita de escolhas. Busque sempre escolher aquilo que Deus deseja para você. Assim viveu Nossa Senhora. Deus escolheu para ela um sonho. E Maria faz do sonho de Deus o seu sonho. Ela tem coragem de sonhar o sonho do Senhor. E Jesus acontece, Jesus nasce e se torna a nossa esperança. Em sua vida também, diante das escolhas que você precisa fazer o tempo todo, paute sempre à luz da verdade, daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que faz bem, não unicamente para você, mas escolhas que farão bem àqueles que também estão à sua volta. E assim nós vamos nos revestindo da bonita sabedoria de Deus e vamos aprendendo a escolher em tudo e, acima de tudo, aquilo que é a verdade do amor. E é bonito, né, Padre, quando a gente faz essa reflexão também, e a gente convida você de casa a refletir sobre as escolhas que você tem tomado, mas pensar também nas pessoas de casa. É tão bem lembrado pelo Padre Camilo, as pessoas ao nosso redor. Será que a gente está apoiando as escolhas dela? Olhando com compaixão, olhando com cuidado, com carinho? Será que a gente não consegue, às vezes, dar um conselho amigo, ser esse abraço realmente acolhedor? E a confiança em Deus é algo que a gente pode aprender, ter no nosso coração, que a gente pode compartilhar também. E muitas vezes nós compartilhamos isso como forma de abraço, como forma de cuidado, carinho, às vezes uma mensagem mesmo para os nossos amigos e às vezes até mesmo como música, né, Padre? E hoje a gente aproveita esse momento para cantar e para entender melhor os planos e caminhos de Deus. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade.
palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. E na confiança que Ele está no meio de nós, com cuidado, que Ele está nas estradas por as quais a gente escolhe a cada dia pelos caminhos, a gente com confiança canta e cantando a gente aprende, né, Padre? A gente aprende a ver que Deus está em todos os caminhos e que a gente tem que escolher os caminhos que Deus pode nos acompanhar, e a partir da Bíblia, a partir da comunidade, do viver em comunidade também, é que a gente aprende, que a gente cresce, né? Exatamente. E é bonito compreender esta lógica do amor de Deus na nossa vida. Deus nos escolhe, mas não nos obriga a escolher nada. Ele apresenta, propõe e se dispõe a caminhar conosco diante de algumas escolhas na vida que não são fáceis. Assim aconteceu com o coração de Maria. Deus a escolheu desde todo o tempo. Mas Deus não a forçou a escolher o seu projeto de salvação. Deus apresenta ela. E Maria, com um coração corajoso, sabendo que nem todas as escolhas na vida são fáceis, mas a gente tem que escolher sempre a luz do amor. Ela diz sim àquilo que Deus escolhe para o seu coração. Vamos olhar então para Nossa Senhora e pedir esta graça e esta sabedoria. Somos a escolha do Senhor. Que possamos também fazer todas as escolhas da vida em Deus. Então serão escolhas acertadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles os que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.